Então, gente, vamos retomar, né? Até agora a gente enfatizou bastante, né? A percepção da complexidade, né, do ambiente. Depois a gente partiu para a definição mais específica, né, do que significa pensar e discutir esses arranjos. Né? Até agora a gente deu muita ênfase na questão dos atores, né? Então, a partir de agora eu quero dar 2 passos, né, para frente aí nessa construção. Né? O primeiro que é de recuperar, né, a ideia de que os arranjos, né, para além dos atores, cadê? Onde que está isso mesmo? Aqui. Para além dos atores, né, esses arranjos têm que ser pensados, né, também em termos dos processos, espaços e instrumentos, né, que organizam as relações entre esses atores. Tá? E é isso aqui que vai nos dar, então, a chave para depois fazer o 4º e último passo, que é pensar como que essa ideia de arranjos, né, esse aparato que sustenta, né, a produção, a execução de políticas públicas, uma metáfora aqui interessante é a gente pensar num andaime, né, de uma obra. Né? O arranjo é como se fosse o andaime, né, que é uma estrutura que te permite construir uma outra coisa. Né? Então ele dá sustentação àquela operação. Como que esse arranjo vai afetar os resultados, né, das políticas. Tá? Então vamos primeiro para os instrumentos. Então, né, além dos atores, os arranjos também envolvem instrumentos. Né? Instrumentos aqui está sendo utilizado num sentido bem genérico. Tá? Não se quer dizer nada em específico. Pode pensar como sinônimo de mecanismo, como sinônimo de, né, de algum processo. Né? Por exemplo, o Salomon ele vai definir os instrumentos governamentais como, né, métodos identificáveis ou, né, tecnologias, desde informação a tecnologias, né, sociais, né, por meio do qual a ação coletiva é estruturada. Né? Lembra lá que a gente estava falando que, né, uma das perspectivas importantes aqui é a gente pensar políticas públicas como problema de ação coletiva. Então, os instrumentos são, né, os elementos que vão nos ajudar a produzir a ação coletiva, né, para lidar com um problema público. Né. Mas os mesmos franceses lá que nos deram aquela inspiração para pensar as políticas públicas como ação pública, né, como ação coletiva, eles também têm uma discussão sobre instrumentos. Né. E para eles, né, para além, né, de ser um método, né, esses instrumentos têm uma dimensão simbólica, né, representacional, que é a ideia de que eles não são meros aparatos operacionais. Eles não são apenas técnicas e procedimentos formais, mas eles carregam com eles, né, representações e significados. Né? Eles trazem, né, junto com eles uma pré-interpretação, né, uma teoria sobre os atores e sobre as relações que eles estabelecem entre si. Né? Por que a gente está caminhando aqui para esse lado? Porque se a gente começa a pensar os instrumentos assim, e não só como procedimentos operacionais, a gente começa a entender que esses instrumentos têm um efeito sobre os resultados. Né? À medida em que eles trazem preconcepções sobre os atores, né, e organizam as relações entre eles a partir disso, eles já direcionam a política, né, numa determinada direção. Né? Então vamos pensar aqui alguns exemplos de como isso ocorre. Né? Um exemplo que eu conheci há pouco tempo, né, é um programa do Ministério dos Esportes que hoje em dia se chama Bolsa Atleta. Né? Mais um Bolsa. Né? É um programa, né, que o Ministério dos Esportes tem como objetivo apoiar, né, o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Já né? E a própria governo federal tem experiências anteriores com outro tipo de arranjo. Né? Então, o objetivo é esse. O objetivo é uma política que dá um apoio, né, financeiro e institucional
a esses atletas para que eles melhorem o seu desempenho e um dia se tornem, né, campeões olímpicos e coisa e tal, né? No passado, né, o Ministério dos Esportes organizava essa política a partir de articulações com as confederações e federações de modalidades esportivas, né? Então, né, as confederações identificavam atletas, cabia às confederações identificar os atletas que tinham potencial, o governo transferia recursos para essas confederações, né, e aí passava para esses atletas. Então, isso aí é um arranjo e um instrumento, que é o instrumento de, né, convênio, né, com essas instituições sem fins lucrativos, né, para viabilizar o apoio aos atletas. Mas hoje, né, essa política tem um outro arranjo e ela é baseada em um outro instrumento, que é o da ideia de bolsa, né? Então, a ideia de bolsa muda completamente, né, as relações entre os atores. Por quê? Porque, basicamente, ela exclui do arranjo as confederações e as federações, né? Gostemos delas ou não, né, a gente pode ver elas como intermediários, com objetivos escusos ou importantes esferas de agregação, né, de interesse. A gente não precisa entrar nesse mérito, mas na hora que a política passa a se organizar a partir do instrumento bolsa, o governo passa a se relacionar diretamente com os atletas individuais, né? Então é um pouco esse exemplo para dizer o seguinte: o arranjo e os instrumentos que ele utiliza, né, não são uma mera operacionalização administrativa das coisas. Eles trazem, né, pré-interpretações e concepções sobre quem são os atores, né, relevantes na produção daquela política. No primeiro caso, né, as confederações e federações estaduais eram entendidos, né, como intermediários fundamentais entre o governo e os atletas. No segundo caso, você tem um instrumento que permite o governo transferir recursos diretamente, né, para o atleta, né? Então, a concepção, né, do atleta como beneficiário da política, como sujeito de direito, né, dessa pessoa, ela é totalmente diferente no primeiro caso e no segundo caso, não é? Né? No segundo caso, o benefício do atleta é mediado, né, intermediado por um outro agente. No segundo caso, ele é o beneficiário direto, né? Então, isso é só para dar um exemplo de instrumentos, né? Um outro também que é bastante conhecido é o cadastro único do Bolsa Família, por exemplo, né? Uma coisa é você organizar uma política, né, de combate à extrema pobreza sem o cadastro único. Outra coisa é com o cadastro único, né? Então, o que o instrumento cadastro único fornece, né? Um mecanismo, né, de coleta e armazenamento de dados sobre um segmento da população que tradicionalmente era invisível ao Estado, né? Então, a existência do cadastro único permite, né, que você tenha um arranjo que direcione, né, que proporcione uma política focalizada nesse segmento, porque agora você tem nome, endereço e CPF e conta no banco das pessoas, né? Se você não tem esse instrumento, você tem que fazer uma política de alívio à extrema pobreza a partir de outros, né? Então, são exemplos, né? Eu acredito que vocês tenham também outros exemplos que mostram um pouco isso aqui que esses franceses estão sugerindo, né? Seria mais ou menos uma orientação para a direção da ação, digamos, né? Por exemplo, o cadastro único, ele orienta toda uma ação, né, para que haja de fato uma intervenção. Isso. Vamos dizer assim, ele proporciona, né, políticas direcionadas. Vamos pegar assim para ficar no Bolsa Família, né? O Bolsa Família é uma transferência, né, de renda que o governo faz diretamente para pessoas físicas, né? Mas não é qualquer pessoa física, né? Quem é que recebe prioritariamente, né? Quem é que recebe o benefício? São mulheres, né? Então,
né, algo como 90%, né, do titular, a pessoa que pode ir lá sacar o dinheiro no banco, são mulheres. Para reforçar essa ideia aqui, ó, de que elas trazem, né, teorias e preconcepções sobre os sujeitos. O que está por trás dessa ideia? Por que o Bolsa Família né, é direcionado para as mulheres e não para os homens? Né? Existe uma ideia, né, de empoderamento, né? Existe uma realidade, né? Uma realidade de que a pobreza tem sexo. E esse sexo é feminino. E o que mais? Isso. Tá vendo? É. Então, tem uma questão, algumas localidades, esse município Guaribas, por exemplo, acho que 52% das pessoas beneficiadas são homens, na verdade. Então, isso eu levantei antes de ir lá e quando eu fui eu recebi, me passaram essa informação, o CRAS me passou. Então, existe aí algumas diferenças, eu acho que, inclusive eu peguei a cartilha do cadastro único, que as famílias preenchem, e no início está falando, é uma indicação de que as mulheres recebam, Isso. mas não que não é aconteça uma de os imposição. homens também não receberem. Uhum. Então, existem alguns locais em que os homens também recebem. Sim. Mas, recentemente eu até assisti um documentário sobre um homem que recebe o benefício e mostrando um pouco a vida dele, bem interessante. Mas eu queria pegar o primeiro ponto que você tinha mencionado. Seja verdade ou não é isso que a gente está discutindo aqui, mas na hora que o arranjo se estrutura a partir do instrumento bolsa e a partir do direcionamento, que não é uma imposição, mas de que o beneficiário seja uma mulher, né, existe aí um monte de premissas e teorias sobre quem são essas pessoas e como elas se comportam, né? Colocando assim, de forma mais direta, a ideia de que assim, se você der para o homem, ele vai gastar com cachaça. Se você der para a mulher, ela vai gastar com os filhos, né? Se isso está certo ou se está errado, né, é outra discussão, né? Então, tem um efeito, isso pode ter um efeito de empoderamento na questão de gênero? Pode. Mas existem também grupos feministas que odeiam isso, porque falam que isso reforça a ideia, a mulher no papel de cuidadora, né, de quem tem que prover para os filhos e não liberta ela para a sua emancipação, né? Seja uma coisa ou seja outra, o que importa é o seguinte: esses arranjos, esses instrumentos, eles estão longe de ser, né, meras maquinações neutras, né? Eles são muito embutidos, né, de premissas e teorias sobre os atores, e isso, por sua vez, vai determinar como essas relações se organizam, né, no arranjo, e ao fazer isso tem um forte potencial, né, de direcionamento dos resultados em uma ou outra direção, por um público-alvo e por uma forma de utilização daquele recurso, né? Então, disso aí, né, a gente vai depreender essa coisa do efeito nos resultados, que a gente já vai olhar daqui a pouco, mas por enquanto, ainda pensando na organização e na estrutura do arranjo, né, a gente começa a pensar o seguinte: se essas coisas, né, trazem consigo essas teorias, premissas e pré-interpretações, a escolha, né, desses instrumentos está longe de ser uma escolha apenas, né, de viabilidade, disponibilidade, efetividade, que são os critérios mais técnicos para sua avaliação. É claro que depende disso, né? Você não tem como adotar um instrumento se você não é capaz de, né, criá-lo, mantê-lo, né? Mas vai depender também de uma série de, né, elementos mais políticos, né, nessas considerações. Por quê? Né? Cada instrumento ele vai definir quem ganha, quem perde, quem está incluído, quem está excluído, ou a forma como está excluído, né? Vamos pensar o exemplo do Bolsa Atleta. As confederações e federações perderam um recurso, né? Então, ou seja, elas vão pressionar, né, reclamar, né?
Então, a escolha e a montagem do arranjo também é um processo altamente político. Está longe de ser a busca, né? A gente estava conversando aqui no intervalo. Né? O arranjo da limpeza urbana de Barueri é diferente de São Paulo. Né? Por que é diferente? São cidades diferentes. Uma é uma megalópole, a outra é uma cidade, né, grande, mas pequena comparada com a outra. Os recursos. Tem tudo isso que interfere. Né? Mas outra coisa que interfere também é o seguinte: os atores que intervêm nesse arranjo, eles disputam a conformação do próprio arranjo. Né? Então você pode ter diferentes dinâmicas e tensões políticas em Barueri e em São Paulo que levam à conformação, né, do arranjo de forma diferente. Por quê? Dependendo da forma que ele se organiza, alguns atores são incluídos, outros são excluídos, alguns ganham mais, outros perdem mais. Então, quando a gente pensa, né, na escolha dos instrumentos e nos arranjos, essa questão da legitimidade é importante. Aí vamos voltar no exemplo do Bolsa Atleta. Será que se não existisse o Bolsa Família, e será que se o Bolsa Família não fosse considerado, né, um arranjo bem sucedido de políticas públicas, né, será que o Bolsa Atleta teria virado Bolsa Atleta? Né? Então, uma das coisas que afeta também é essa ideia de um mimetismo. Né? Então, nada melhor para definir um instrumento ou um arranjo do que copiar algo que já é aceito e que funciona em outro lugar. Porque aí, né, nessa barganha e nessa negociação sobre a conformação do arranjo, você fala, não, nós vamos adotar aqui o instrumento da Bolsa, que já é, né, bem desenvolvido e efetivo na área social e tal. Isso já gera um poder de, né, uma normatividade para convencer os demais atores que é importante. Né? Por exemplo, as confederações e federações têm mais dificuldade de reagir a um argumento desse tipo. Né? Falando assim, não vamos fazer bolsa, não, vamos fazer outra coisa. Eles falam, não, vamos fazer bolsa, está dando certo, a gente já tem essa tecnologia. Né? Então, né? E isso tudo vai desembocar um pouco, né, nessa ideia da variação. Né? Os arranjos são muito variados, porque eles são frutos, né, dessas interações entre os atores. Né? Um daqueles artigos que está lá na revista, né, do Serviço Público vai mapear um pouco, né, da Gabriela e do José Carlos Vaz, vai mapear um pouco, né, aí uma variedade de formas que esses arranjos têm assumido, né, no Brasil nos últimos anos. Né? Vem desde a ideia, né, das estruturações das relações federativas em sistemas, a essa ideia de pensar, né, a convergência e a articulação dos atores a partir de uma perspectiva territorial, né? Passando por várias outras coisas, como subvenções, incentivos, né? A ideia de comitês, conselhos, fundos, né? E aí vai. Mas para a gente dar o nosso último passo, né? Esse modelo aqui tenta um pouco sintetizar essa abordagem dos arranjos que a gente vem trabalhando lá no IPEA. Não quer dizer que ela seja boa. Não, ela é boa, mas assim, quer dizer que ela seja excelente. Né? Ela ainda está em processo de desenvolvimento à medida em que a gente tem aplicado ela em diversos casos. Mas essa figura aqui sintetiza basicamente quase tudo isso que a gente está falando. Né? Então a gente partiu lá no início da ideia de produção de políticas públicas. Né? Então, assim, a gente não está discutindo agenda, né? A gente não está discutindo por que as políticas têm os objetivos que elas têm. Né? Isso são discussões que vocês já tiveram aqui. O que acontece depois dos objetivos? Esse é o nosso, né, desafio. Então, para dar concretude a esses objetivos, né, a gente entra no mundo dos arranjos. Né? Os arranjos vão ser aquela síntese, né, dos atores e vetores do ambiente político institucional, o microcosmo, né, daquele ambiente político institucional, né, e eles vão, então, intermediar, né, eles se colocam de forma intermediária entre objetivos e resultados. E é por isso que a gente pode, a partir de agora, entendê-los como uma variável importante na definição dos resultados. Mas como é que isso acontece? Aí é esse colchete que está aqui. Né? Então, o argumento que a gente tenta fazer é, a depender de como o arranjo se configura e dos instrumentos que ele envolve,
né, ele produz maiores ou menores capacidades, né, de execução e de legitimação da política. E a variação nesses níveis de capacidade vai afetar diretamente a qualidade e a extensão dos resultados. Fica mais ou menos claro isso? A gente não está discutindo muito aqui hoje essa questão de capacidades. Isso é uma outra literatura e tal. Mas o que a gente está fazendo é o seguinte. Isso aqui, como a gente viu, pode ter os contornos mais variados possíveis e utilizar N instrumentos. Porém, como a gente estava acabando de falar, essa variação e esses instrumentos não são meras tecnicalidades ou maquinações, né? São coisas fruto, né, de disputas políticas que carregam consigo, né, representações e teorias sobre esses atores e organizam as suas relações. A depender de como isso é feito, né, esse arranjo ele potencializa a ação do Estado ou ele inviabiliza a ação do Estado. Então isso possibilita a gente pensar também que arranjos podem ser parte da explicação de por que as políticas não acontecem. E podem ser, né, uma estratégia de atores opositores a essas políticas. Definir o arranjo de forma que ele torne inviável a produção da política. Isso pode acontecer de diversas formas. Pela presença ou ausência de alguns atores, né, pelos recursos e instrumentos que esses atores são capazes de mobilizar, né? Então, existem arranjos que são feitos, né, mobilizando os atores pertinentes e os instrumentos, os melhores recursos e instrumentos disponíveis, e em geral eles, né, o que os nossos estudos comparativos mostram, eles estão associados a um alto nível de execução e inovação, né, nos resultados, a gente vai ver isso, né? E existem arranjos que emergem de forma inercial, sem uma reflexão estratégica, né, no qual atores importantes não estão presentes, e que por conta disso, e que não dispõem de recursos, né, e que por conta disso não produzem as capacidades, né, e inviabilizam a produção dos resultados. Tá? Aí, para isso ficar mais concreto, eu queria que a gente partisse aí para a leitura do último fragmento, que é a segunda coisa que está aí. Começa assim, fragmento extraído do texto, arranjos institucionais para implementação. Identificaram aí? Esse fragmento, também de 3 páginas, ele vai trazer aí a aplicação desse modelo, né, sobre um caso concreto, um caso que, para efeitos didáticos, ele é muito interessante porque ele é relativamente simples, né? Não é igual à indústria naval ou o Sistema Único de Saúde, né? Ele é um projeto da área de direitos humanos que envolve relações entre governo federal, estadual e municipal. Qual o desenho? Tem a ver com... É uma aplicação desse... Vou até deixar aqui, então. Então, 10 minutinhos aí e a gente vai discutir isso.
Todo mundo acabou? Ou mais um minutinho? Tá bom? Alguém se opõe a gente seguir? Ou pode seguir? Então, gente, né, vocês viram aí um exemplo, né, de aplicação dessa abordagem aí, e um caso concreto, né, bem específico. O interessante é que a gente tem, né, um mesmo projeto com um mesmo objetivo, né, mas que passa aí por duas fases de elaboração do seu arranjo, né, e a gente indica como que as diferenças entre essas duas fases, né, tem uma associação clara e direta com os resultados que são produzidos. Eu recentemente, né, numa ocasião desse tipo, né, na Escola Nacional de Administração Pública, tinha a presença de alguns alunos servidores do governo de Minas Gerais, e eles me alertaram para a existência de uma terceira fase anterior, né, na verdade uma fase 0 aqui, né, desse arranjo, que tornou o caso ainda mais interessante, né. Nessa fase 0, né, o arranjo se baseava, né, era o mesmo projeto, né, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que, né, tinha concebido essa ideia do kit, né, para equipar os conselhos tutelares, mas fazia isso, né, através de transferências, né, convênios para os governos estaduais. Aí os governos estaduais, então, deveriam, né, procurar os municípios com maior carência, né, e transferir o recurso, fazer a compra, né, dos materiais e transferir o kit. Só que o que foi observado logo no primeiro ano de vigência desse arranjo é que, no caso lá, o governo de Minas Gerais, né, tal como narrado por esses servidores, a Secretaria de Assistência, né, Social lá, comprava o kit, adesivava os carros com, né, a logo do Estado, né, fazia uma cerimônia de entrega com a presença, né, do secretário, né, do Estado, do governador, né, e não havia nenhuma, né, menção ou crédito, né, a esse financiamento do governo federal. Como eram governos na época, né, de diferentes partidos, isso foi mal recebido, né? O governo federal se sentiu que estava financiando, né, uma ação que acabava gerando crédito político para um outro governo. Eles avaliaram que isso não estava funcionando bem, até os resultados também eram muito, ainda mais tímidos, né, do que o que ocorreu aí nessa primeira fase. Então, daí eles partiram para esse arranjo que é descrito aqui como fase 1. Né, que basicamente era, né, como é que funcionava aí? Qual que eram aí os instrumentos e as relações que caracterizavam aí essa fase 1? Exato. Então tem até essa, né, uma figura aí que ilustra um pouco os atores, né, presentes. Mas basicamente, né, o mecanismo, o fluxo, né, envolvia, né, o seguinte: depois dessa experiência aí que eu acabei de contar, né, o arranjo T1, vamos dizer aqui, ele é um arranjo que praticamente exclui o governo estadual, né? O governo federal, então, passa a se relacionar diretamente com os municípios, né? Faz isso de forma individualizada, né? Mas, por questões de financiamento, né, eles instituem essa dinâmica em que os municípios são alertados da existência do programa, de que eles podem se beneficiar do programa, mas que para isso eles precisam, né, mobilizar os parlamentares, né, da sua região, né,
que os representam no Congresso Nacional, para que esses façam emendas, né, ao orçamento que então vão financiar, né, essa ação da Secretaria de Direitos Humanos, né. E isso, né, gerava aí uma situação que tinha elementos, né, complicados aí de várias ordens, né. O primeiro é que dependia dos municípios procurar os parlamentares. Então, né, municípios pequenos, né, justamente os mais carentes, eram os que tinham mais dificuldade de conseguir, né, vamos dizer assim, pressionar os seus representantes a colocarem emendas, né, a seu favor. Então, isso acabou beneficiando justamente os municípios maiores, né, com mais recursos e com mais retorno político, né, para esses parlamentares, né. E aí gerou os resultados tímidos que gerou. Aí veio a fase 2, né. A fase 2, ela introduz algumas modificações em relação aos atores e em relação aos instrumentos, né. Quais que são as mudanças em relação aos atores principais? Então, os parlamentares que já eram, né, atores presentes no primeiro arranjo, eles têm uma mudança no papel que eles desempenham nesse arranjo. Eles mudam de um papel passivo, né, aguardando demandas de municípios, para um papel ativo, né. Eles passam a buscar municípios para oferecer esse serviço. Mas qual outro ator que entra na jogada e que faz com que essa mudança do papel do parlamentar aconteça? Tem esses... a gente vai entrar na coisa desses instrumentos já, mas só para salientar um ponto que é o seguinte. Né, um ator, uma unidade, né, interna da Secretaria de Direitos Humanos, que antes não fazia parte, né, das discussões desse projeto, né, no arranjo, na sua fase inicial, eles não faziam parte, não participavam de nenhum momento da discussão. E no segundo arranjo, eles passam a ter um papel estratégico, que é a assessoria parlamentar, né, da Secretaria de Direitos Humanos. Então, esse ator é novo, ele passa a ser incorporado, né, nesse novo desenho, e é a incorporação dele que cria a possibilidade de mudança, né, no papel desses atores parlamentares, né. Então, essas são, acho que, as principais mudanças em termos dos atores presentes. Aí tem os novos instrumentos que foram introduzidos, né, que são quais? Que são dois instrumentos, né, no sentido mais concreto e técnico do termo, que permitem, né, com que a Secretaria de Direitos Humanos deixe de se relacionar individualizadamente com cada município e consiga, né, agregar, né, essa relação, criando um fluxo melhor de comunicação, né, de organização dos documentos, né, e um melhor processamento dessas demandas, otimizando os seus escassos recursos humanos. Então, o segundo arranjo ele tem mudanças em relação aos atores e em relação aos instrumentos, que aí, né, vão ser interpretadas como ampliações de capacidade, né, técnico-administrativa e político-relacional, né, e que vão ter impacto aí direto nos resultados que são apresentados. Houve um redesenho, né? Houve um redesenho. A que ele fez, que seria ele construiu a capacidade necessária para a efetivação dos objetivos do projeto. Porque acho que na primeira fase você não conseguia chegar nos resultados. Exatamente. Então, os objetivos não mudaram, né? Os objetivos permaneceram o mesmo. Mas a forma de produzi-los, né, sofreu modificação nessas três fases, as duas que estão escritas aí e a terceira que eu aprendi recentemente e não pude ainda incorporar no texto, né? E aí o argumento que a gente está fazendo aqui desde o início, né, é de que a depender da forma como
né, esses atores se fazem presentes e o papel que eles desempenham e os instrumentos e mecanismos que organizam as relações entre eles, né, isso amplia as capacidades de execução e de legitimação ou diminui, né? No nosso caso aí, a gente está vendo uma mudança que caminha progressivamente no sentido da ampliação, né? A gente poderia pensar outros exemplos que têm momentos de ampliação dessas capacidades seguidos por momentos de diminuição dessa capacidade. Isso também é bastante frequente, né? Ou o contrário. Isso aí é parte de avaliação também, né? Tipo, para avaliado, a gente pensar melhorar e por conta desse avaliado que é insuficiente, vai ser esse tipo. Isso, então, esse ponto é importante, sobretudo agora que a gente está chegando no final. Agora que a Gabriela está aqui, né? Desde o início, Gabriela, eu estou vendendo a ideia aqui de que não foi à toa, né? Que essa aula vem por último, justamente porque ela, de certa forma, né? Então, o que essa reflexão sobre arranjos permite também é a gente caminhar no sentido de avaliações, né, de políticas públicas, vocês discutiram isso ontem com a Renata, que começam a levar em consideração, de forma mais séria e consistente, os processos de implementação, né? Então, são avaliações nas quais a variável, né, implementação passa a ser considerada, né, importante. E não só variáveis externas, né, a esse processo. Então, aqui a gente tem, né, voltando, né, lá nos nossos propósitos iniciais, né. Né, agora, de certa forma, a gente fecha aqui esses 3 objetivos, que é, né, essa reflexão nos ajuda a descrever melhor o processo de produção de políticas públicas, porque a gente passa a levar em consideração, né, a complexidade que advém, né, do ambiente político institucional, a multiplicidade, né, de atores, os diversos processos que, né, estão aí entremeados, e nos dá 2 possibilidades aí de exercício avaliativo: o retrospectivo, né, de entender os resultados a partir dos processos, que é um pouco o que esse fragmento faz, né? Eu já tenho os resultados, né? E aí eu olho para trás e vejo, será que isso tem a ver com a forma, né, como essa política foi produzida? E aí, nesse caso, identifico que tem uma relação, né, direta. Ou eu posso utilizar essa abordagem também para pensar o futuro, né? A partir de um objetivo definido, né, conhecendo os vetores, né, do ambiente político institucional, o conjunto de atores que potencialmente, né, virá a intervir, né, eu posso modelar, né, um desenho tentativo, né, de arranjo, o qual pode ser submetido né, a mudanças incrementais ao longo do tempo, como é esse caso aqui. Por exemplo, professor, tem um edital que está aberto aí, né, sobre o Conselho Tutelar. E também ainda percebendo que tem essa falha, por exemplo, porque eu não interagi ainda do edital, mas pela mobilização que está tendo no território lá, sobre os representantes da chapa para representar o Conselho Tutelar, as pessoas também não têm uma bagagem nessa área, né? Então também como é que fica essa política no sentido de Você ser diz coleguismo? a eleição dos conselheiros? É. Para a eleição dos conselheiros. Né? Né? Então assim, está aberta aí, mas também não, o critério de avaliação, como é que é feito e tal, né? Porque aí, pessoas que estão montando a chapa lá que eu percebi não tem nenhuma bagagem direcionada com essa questão. Sim. E aí como é que eles vão... Então, eu acho que essa questão que você coloca chama a gente para uma outra dimensão da avaliação de arranjos que a gente não vai ter tempo de fazer aqui, que é um pouco a dimensão dos atores e das suas interações informais, né? Eu acho que vocês trabalharam isso um pouco na aula de implementação com a Gabriela. Ou seja, por dentro desses arranjos e dos instrumentos, por mais perfeitos que eles possam ser, ainda assim você tem pessoas de carne e osso, com trajetórias pessoais, singulares, e essas coisas vão interferir no funcionamento dessas coisas. Então a gente poderia juntar o que você está falando com o que eu estou falando e dizer o seguinte: dependendo de quem forem os conselheiros tutelares eleitos, esse programa vai funcionar de uma forma X ou Y na região tal do município tal, né? Então essa tem toda uma dimensão, vamos dizer assim, subterrânea aí dos arranjos, que é a dimensão, né, das relações entre os atores, que não ocorrem nos espaços formais institucionais e que também, né, interfere, né?
Isso. Aí isso nos insere, né? Cadê o monstro azul? Isso só mostra, né, como que esses vetores aí macro vão aparecer lá no micro, né? Porque aqui a gente estava falando de relação entre executivo e legislativo, mas é exatamente isso, né? A depender, né, da composição de forças políticas, né, no município, né? De quem é base, quem é oposição, né? Esses atores vão influenciar, né, na ocupação desses espaços, né? Portanto, a nossa nuvenzinha aqui pode fazer sol, né, ou pode fazer chuva. Não é nem exigida, né? Mas, porém, ele tem uma ligação política e essa é o financiamento. Financiamento, né? Todos eles têm ligação com o parlamentar. Tem. Então, acho que aí isso só reforça a importância da gente enxergar o entrelaçamento desses vetores, né? Então, essas coisas se colocam aí e são tem efeito importante, né? Até a gente estava falando ali, a escolha dos instrumentos, ela não é aleatória, ela vai depender também, né, dessas articulações, né? Então, só para fechar, né, e aí realmente fechar, porque de certa forma agora a gente já fechou o circuito aqui, né, do que a gente entende como essa abordagem dos arranjos. Mas aí só para trazer alguns outros exemplos, né, de casos que a gente tem estudado no governo federal e que fazem parte daquele livro, né, que eu já mencionei. Então, a gente tem, né, desenvolvido aí estudos sobre essas 8 políticas, né, 8 programas do governo federal, que incluem, né, desde coisas na área social, como Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, até infraestrutura e desenvolvimento econômico, né? Indústria naval a gente já discutiu um pouco, né? Mas também outros projetos. E aí o que eu queria trazer para vocês agora é exemplos de como essa abordagem dos arranjos também, para além de nos ajudar a pensar políticas específicas, também nos ajuda a pensar análises comparativas, né, entre essas experiências, né? Então, olhando para esses casos aqui, né, que foram selecionados porque a gente acreditava, né, que eram casos bastante representativos do segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, né, eram as prioridades, né, do governo federal nesse período. A gente fez o mapeamento, né, e a descrição dos arranjos de cada um desses casos e começou a olhar, né, o que tem de comum e o que tem de diferente entre esses arranjos, né? E aí chamaram a atenção vários aspectos comuns, né, o que nos levam a pensar, né, que tem a ver com um certo estilo, né, de gestão ou de implementação que foi construído aí nesses últimos anos, né? Então, uma das coisas que chama muita atenção é que em todos aqueles casos ali que estavam naquela tabela, né, existe um tipo de ator, né, que faz muita diferença e está presente em todos os arranjos, que são empresas estatais ou bancos públicos, né? Isso está desde presente nas políticas sociais, como Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família, com a Caixa Econômica Federal, a exemplos da política industrial, né, com o BNDES e Petrobras, né? Então, né, esse é um elemento interessante que contrasta muito, né, com outras políticas que eram desenvolvidas nos períodos anteriores, que é a presença desses atores, né? Todos esses arranjos aí que a gente analisou também têm uma importante presença de empresas privadas, né, ou como parceiras, ou como beneficiárias, ou alvos dessas políticas. A única exceção é o Bolsa Família, né? Todos eles também têm outra coisa que chamou a atenção. Nenhum deles se baseia fortemente naquele traço que a gente discutiu lá no início de parceria com organizações da sociedade civil, né? Então, nenhum desses programas prioritários aí do governo federal no período anterior tinha esse elemento, e todos têm uma atuação muito forte dos órgãos de controle. Eles variam, no entanto, né, em relação ao grau de envolvimento de estados e municípios, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Por exemplo, Belo Monte, o envolvimento é muito baixo, né? O Bolsa Família, você tem um envolvimento grande de municípios, mas o envolvimento de estados é baixo, né? Então isso varia. A abertura à participação também social varia bastante entre os casos, né? E também outra variável aí que distingue os casos é essa ideia de uma centralização ou coordenação hierárquica, né, que está muito presente,
Deixa eu ver se é a próxima figura. Esses casos aqui do meio são os que têm essa coordenação, né? Muito presente na área de infraestrutura, por conta do PAC, né? E em alguns projetos da área social, como o Bolsa Família, né? Mas eu queria finalizar com isso aqui, né? Mas de que forma essas variações, né, entre esses arranjos vão impactar nos resultados, tal como a gente fez aí com o projeto dos conselhos tutelares, né? Então, da mesma forma, do mesmo raciocínio que foi feito aí, que vocês leram, a gente codificou cada um dos 8 casos, né, em termos da capacidade técnico-administrativa e da capacidade política. Tem essa luz aqui, pode... Agora que eu lembrei da sua sugestão, desculpa. Melhorou? É porque pediram, porque falaram que lá de trás não está dando para enxergar. Aí. Não, tá bom. Então a gente codificou os casos da mesma forma que a gente fez aí com o de equipagem, né? Então a gente pôde identificar quais os arranjos faziam com que esses casos ganhassem capacidade técnico-administrativa ou político-relacional. E aí a gente, né, também codificou os casos em relação ao grau de execução, né, das políticas e uma medida que a gente criou de inovação que chama atenção para a incorporação de mudanças, revisões, né, nos objetivos e nos procedimentos que marcam a organização dessa política, né? Então, só de olhar para o quadro aí, a gente já começa a ver que tem algumas relações interessantes, né? Mas, para não ficar no impressionismo, né, a gente utilizou uma técnica de comparação qualitativa, que é o QCA, que utiliza esses diagramas de Venn que trabalham com a análise de configurações, né, entre condições e resultados, né? Não vamos ter tempo aqui para ficar discutindo essa técnica. Mas, basicamente, o que ela nos dá de resultado é o seguinte. Os casos, né, nos quais os arranjos têm alta capacidade técnico-administrativa são os mesmos em que se obteve uma alta taxa de execução, né? E a capacidade técnico-administrativa foi observada na existência de organizações competentes com recursos humanos, tecnológicos e financeiros, mecanismos de coordenação e monitoramento, né? Então, a gente identifica que esse elemento da capacidade técnico-administrativa se apresenta altamente associado com a execução, com a entrega dos resultados da política. E já aquele outro elemento da capacidade político-relacional, né, apresenta-se fortemente relacionado com aquele componente da inovação, né? Então, são os arranjos, né? Esses aqui, ó. Esses aqui. Está marcado aqui, não. Os arranjos que possuem, né, alta capacidade político-relacional, aqueles que têm a presença, né, de agentes políticos, representantes do legislativo, partidos, a presença dos órgãos de controle e de instituições de participação, são aqueles que incorporam um maior número de revisões e mudanças, né, ao longo do seu trajeto. Eu poderia entrar nos casos aqui para dar exemplos concretos, mas a gente não vai ter tempo, e tudo isso está bem discutido e narrado naquele livro, né? E quem tiver interesse, eu posso mandar também outros artigos que foram feitos depois, né? Então, isso mostra que é o seguinte: não só o arranjo importa, né, como essa importância, né, ela vai variar em qualidade, né? Se é um arranjo que intensifica a dimensão técnico-administrativa, ele possivelmente vai gerar uma alta execução, mas não necessariamente vai produzir inovação, né? Um arranjo que é mais aberto a atores externos à burocracia, ele é mais propenso a produzir inovação, mas não necessariamente inovação. Mas você pode ter casos que combinam essas duas qualidades, né, e que conseguem produzir execução e inovação, né? Então, isso é só para dar um exemplo de como essa análise de arranjo também pode ser trabalhada de forma comparativa, né? Então, para acabar, né, basicamente, a gente acredita que essa é uma abordagem, uma forma de analisar políticas públicas que, né, permite a gente sintetizar esse conteúdo que vocês vêm discutindo aí nas últimas semanas, né? Permite a gente descrever, né, melhor como essas políticas e programas são produzidos, permite a gente articular isso com, né, as nossas variáveis políticas e institucionais e, né, mais do que isso, nos ajuda a compreender melhor os resultados que as políticas produzem, trazendo atenção para os seus processos de implementação, né?
Então, é isso. Acabou, né? Eu queria agradecer vocês aí enormemente pela atenção. Espero que tenha sido minimamente proveitoso. Críticas e sugestões que vocês vão ter um formulário aí, né? São muito bem-vindas, porque, né, como a gente faz isso repetidamente, é importante a gente melhorar, né? Isso. Então, chamar a Gabriela aqui para o encerramento, né? Agradecer muito aí, foi bastante prazeroso. Oi, bom dia, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho. Bom, primeiro queria agradecer o Roberto por ter vindo lá de Brasília. O Roberto tem uma agenda super disputada e abriu aí um espacinho para fazer um bate-volta hoje. Sai daqui, já vai direto para o aeroporto, enfim. Então, queria agradecer imensamente por ter vindo compartilhar. Essa pesquisa de arranjos institucionais tem sido uma pesquisa muito marcante em análise de política pública, tem tido uma bruta repercussão. Eles têm feito apresentações em vários lugares e, de fato, é um marco assim, nas nossas discussões sobre políticas públicas, por isso que acho que era muito importante poder trazê-lo aqui. Então, muito obrigada. Fazer breves falas aqui de fechamento, enquanto coordenadora do conteúdo aqui do curso. Queria primeiro agradecer à Escola do Parlamento pela oportunidade da gente ter feito essa primeira edição. Eles deram total carta branca para a gente pensar aí o desenho do programa, do curso, pensar professores, pensar, enfim, como fazer um encadeamento. Então, obrigada, Lara, obrigada, Fátima e Cristi, que não está aqui, por terem dado essa oportunidade. Acho que foi super legal. A gente vai fazer um módulo 2, eu tinha falado para vocês, e a Lara vai dar algumas notícias daqui a pouco, que vai ser um módulo aplicado. Então, a ideia é que a gente vai voltar a cada um dos temas que vocês discutiram e vai ver aplicações práticas de estudo sobre agenda, sobre formulação, sobre implementação, sobre avaliação e sobre arranjos institucionais. Então, o próximo módulo vai ser um módulo mais aplicado a estudos de caso a partir de todo o conteúdo que vocês viram. E é por isso que é muito importante vocês, de fato, fazerem uma avaliação aí com sugestões, porque como a gente vai retomar a parte dos professores e a gente vai retomar a parte do conteúdo, é importante para a gente ter um feedback do que faltou, do que foi legal, do que não foi legal, sugestões de melhoria para a gente poder aprimorar não só o módulo 2, mas também uma possibilidade de oferta, de novo, duplicada desse curso aí para o próximo ano a ser combinada. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos a aula que eu tive feedbacks muito bacanas e os feedbacks que os professores me deram também foram muito bons. Enfim, espero que de fato tenha servido ao que se propôs o curso. Vou pedir para a Lara falar agora, fazer um fechamento aí pela Escola do Parlamento e qualquer coisa a gente está à disposição aqui para falar mais. Bom dia para vocês. Eu acho que o Cristi, que é o nosso diretor-presidente, vai chegar a qualquer momento e ele também gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Para a gente é um prazer. Eu gostaria de convidá-los para entrar no site da Escola do Parlamento. A Escola do Parlamento oferece outros cursos com temáticas de políticas públicas específicas. Oferece cursos com temáticas de formação cidadã de uma maneira geral. A gente já está planejando para o segundo semestre um ciclo de debate sobre a Lei de Zoneamento de São Paulo. O segundo módulo desse curso. E como a Gabriela já falou, vai acontecer agosto, setembro, a gente precisa mais ver a data dos professores envolvidos no projeto. Vocês vão ser os primeiros comunicados disso. A gente vai abrir as inscrições durante 3 ou 4 dias só para quem participou do primeiro módulo e só depois a gente vai abrir as vagas remanescentes para os outros, para outros interessados. Provavelmente vai ser uma turma um pouquinho maior do que essa, mas para a escola é um prazer ter vocês aqui, ver que a turma ficou quase inteira do começo até o fim. E muito obrigada. Por favor, façam a avaliação, é muito importante para a gente pensar se esse curso vai ter uma reedição no próximo ano, preparar o segundo módulo. A escola quer ter uma grade fixa de curso sobre políticas públicas, então, não só, como a Gabriela falou, sobre esses estudos de caso de implementação, mas também para pensar indicadores e políticas públicas específicas, a questão do federalismo e as políticas públicas. A gente está tentando montar uma grade bacana e esse feedback de vocês é interessante para a gente saber se a gente consegue manter isso todos os anos ou se vai ser realmente uma experiência só esporádica.
É isso. Posso dar um depoimento? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, a Gabriela, aos professores, a Fátima, aos colegas aqui, né? Mas a percepção que eu tive, eu fiz 2 cursos aqui. Um que é a formação do conselho dos conselheiros e tal, que cheio de viés, né? Que eu não gostei. Desculpa, mas é a minha posição. Foi no ano passado. Foi o ano passado. Eu fiz junto com os conselheiros e tal. Muito bacana, não é nada... Mas a qualidade desse curso em relação àquele é algo assim espetacular. Então eu vou ficar muito feliz, porque esse é um curso da nova gestão da Escola do Parlamento. Não, e eu estou sabendo disso. Justamente estou sabendo. Por isso que eu estou falando, porque eu estou sabendo disso. E eu tenho feito durante esse ano e o outro, passado, eu tenho olhado todos os cursos que se fala em educação para a democracia, educação política, educação em gestão, né? E eu tenho olhado e visto que alguns lugares nós temos cursos muito bons. Um é aquele que a gente conhece lá, aquele outro lá que a gente conhece, que você também já deu aula, né? Mas isso depois eu escrevo. E falar que foi muito legal mesmo, né? Eu não tive na pós-graduação, eu tive uma aula com professores excelentes na área de políticas públicas, mas igual essas daqui, não. Obrigado. Bom, então, obrigada, Gabriela, por ter reunido essa equipe sensacional que a gente conseguiu mobilizar para fazer esse curso. Obrigada, Roberto, por ter vindo de Brasília. Eu vou reforçar, entrem no site da Escola do Parlamento, vejam os nossos cursos, divulguem para as pessoas e participem de outras atividades. Todos os cursos da Escola do Parlamento são gratuitos, são abertos para a população e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição. Só quando tem assim, módulo 1 e módulo 2, que a gente excepcionalmente abre primeiro para quem já fez o módulo 1, para vocês serem preferência, porque é uma continuação. Mas as nossas atividades são todas abertas. Obrigada, bom dia.